E agora, pessoal, a gente chega na última fase do nosso jogo, para a conta fechar, que são as despesas com estilo de vida, que entra desde o transporte privado até as despesas financeiras e despesas com lazer. Antes de abaixar até aqui na planilha, eu vou explicar o que é essa visão de provisionamento. Muitas vezes, quando a gente faz o nosso orçamento, a gente não sabe exatamente se a gente vai ter aquele gasto no mês, como por exemplo farmácia, manutenção da moto, como gasto também com moradia, que a gente pode gastar num utensílio da casa e no outro mês não gastar. E nesse sentido a gente tem que fazer também uma visão de provisionamento, que é a gente projetar um valor no qual a gente pode gastar naquele mês com aquilo. Não quer dizer que a gente necessariamente vá gastar, mas provavelmente a gente vai, ou pode ser que a gente vá. Então é bom botar aquilo projetado, e aí a gente chama isso de provisionamento. Então toda vez que você se deparar com um gasto que você não sabe se exatamente você vai ter naquele mês ou não, você bota provisionamento. No meu caso, por exemplo, eu uso lente de contato e eu compro a lente a cada 3 meses. Então eu boto o valor provisionado. Então eu gasto com a lente, por exemplo, R$150. E aí eu boto um provisionamento mensal de R$50. Por quê? Porque eu sei que mesmo que eu faça aquele gasto somente a cada 3 meses, é como se eu estivesse gastando R$50 por mês. Então, caso você se depare com isso, é o pensamento de provisionamento e você divide o seu gasto pelos meses no qual você faz. Então, se você faz um gasto de R$100, por exemplo, a cada 2 meses, bota um provisionamento de R$50 no seu orçamento para aquele gasto, porque é como se você fizesse um gasto de R$50, como eu dei o exemplo da lente, beleza? Descendo aqui, no gasto com estilo de vida, a gente tem o transporte privado, né, como o Uber, tem as despesas financeiras, que são essas que têm que ser evitadas, pessoal. As despesas com anuidade, tarifas financeiras. Vou falar isso um pouco mais à frente, mas existem bancos digitais que a gente pode usar e não pagar tarifas. Também tem as despesas com lazer, lembrando, né, que cada uma aqui você pode apertar e ver as opções, né, isso vai te ajudar a fazer o orçamento aqui. E no final, o que é destaque são as despesas pessoais, né, que são despesas com assinaturas, como Netflix, farmácia, salão de beleza, precisa fazer um corte, por exemplo, de cabelo, esse tipo de coisa. Uma segunda coisa para falar aqui é o que eu boto aqui na observação como gordurinha. Por que gordurinha? Porque o provisionamento, ele é focado naqueles gastos em que você sabe que você vai fazer, mas você não faz mensalmente. Então pode ser que naquele mês você tenha que fazer ou não. A gordurinha é algo que você vira e fala assim, ó, não sei, dentro das despesas pessoais, o quanto eu vou gastar. Isso acontece também com moradia. Eu não sei o quanto eu vou gastar, talvez, se aparecer, tiver que trocar o filtro da água ou algo do tipo. E aí eu boto essa gordurinha para que o meu orçamento não fique muito estreito, tipo, muito específico. Então eu boto um valor que acaba sendo um a mais que eu posso acabar gastando com aquilo. Quando você olha o teu extrato, você costuma ver alguns gastos que você fala, putz, eu poderia não ter gastado com isso, como uma despesa pessoal, por exemplo. Então, às vezes é melhor botar uma gordurinha a mais naquela categoria do que simplesmente não botar e se surpreender, beleza? E aqui a gente chega na última fase de fato do orçamento. Detalhe, quando vocês verem no tutorial eu dou mais informação, mas ó, aqui a gente chegou num saldo negativo, ou seja, a conta não fechou. Aqui tem essa primeira coluna, ela é o total do mês. Então você vê que o saldo não fechou. O saldo de despesa foi até menor do que os ganhos, mas o quanto você quer aplicar está fazendo com que você tenha um saldo negativo. E por que eu trago isso, galera? Porque se você tirasse a aplicação, por exemplo, aqui, vou só dar um exemplo aqui, ó. Se eu tirasse a aplicação, você ficaria positivo. Então você pouparia muito menos do que você acha que você pode ou que você precisa poupar. E a ideia aqui não é você poupar o que sobra ou o que dá para poupar, é você fazer um planejamento para guardar mais. E aqui eu recomendaria você tentar cortar outros gastos, ver se não tem algo que dá para trabalhar aqui, um gasto que dá para economizar, mas se realmente não der, beleza, aí tira um pouquinho de quanto você guardaria de dinheiro. Beleza? Mas isso não pode ser o pensamento padrão. Isso tem que ser, pô, não deu realmente para economizar em mais nada? Pô, beleza, aí eu vou cortar do quanto eu pretendo investir. Ok? E isso, pessoal, fecha a última fase, né? Que é a revisão e a adaptação. E o mais comum, vou ser bem sério com vocês, é que esse saldo não feche. A galera
começa a fazer e fala, caramba, a conta não fechou. E aí você tem que voltar e revisar. Por isso que a última fase do jogo ela é muito importante para que você chegue no objetivo de fazer com que a conta possa fechar, beleza? Então, pessoal, fazendo uma recapitulação aqui. Essa é a planilha de orçamento da Oslo. E aí, o nosso método de fazer o orçamento é um método por etapas, que é como se fosse um jogo. Você começa preparando o teu personagem, dando para ele os recursos que ele precisa, né, que é a sua renda, você anota a sua renda, a renda líquida, fora os impostos e as deduções, né, você divide a sua renda entre ganhos certos e ganhos incertos. Logo depois você entra nas despesas essenciais, que são aquelas necessárias para o teu sustento. Depois, as despesas super importantes, que são aquelas que não são necessariamente essenciais, mas como o próprio nome já diz, são super importantes. Você precisa botar elas realmente em evidência antes de pensar suas aplicações. Depois, ao invés de ir direto para o estilo de vida, para o lazer e tal, foca na aplicação, vê o quanto você pretende poupar, antes mesmo de ver os seus gastos com o estilo de vida. E por fim, você vê o quanto você pretende gastar com a sua forma de viver, com o seu consumo, com o lazer, que é essas despesas realmente, como eu falei, com o estilo de vida. Detalhe, as despesas com estilo de vida são as que você tem que ter meta realmente, porque são as despesas onde a galera costuma perder a mão, costuma realmente gastar no cartão de crédito, costuma perder um pouco a linha. Então, essas são as mais importantes para que você tenha metas claras, ok? E na próxima aula, pessoal, a gente vai falar como fazer o seu acompanhamento e adivinhem, pelo WhatsApp. Como você pode fazer o seu acompanhamento financeiro com uma ferramenta da Oslo para você anotar os seus gastos, as suas entradas, as suas aplicações no WhatsApp. Então não perca, dê uma olhada aí.